Que eu passo por isso, né? Tô com 30 anos, né? Já tô aí mais de 10 anos de futebol. Nunca tinha passado por uma situação assim, né? Parecida. E é lamentável, né? Acho que o Peñarol, um clube que tem uma história bonita aí no futebol, né? Poderia ter se organizado melhor, até pelo que aconteceu aqui. Mas eles já estavam premeditados para isso, fecharam o portão de propósito, pouco policiamento, né? E pouca segurança, né? Eles realmente queriam que a gente ficasse ali em poucos, né, exposto ali dentro de campo para eles nos agredir, enfim, não sei, né, mas realmente uma situação muito lamentável, né, o Palmeiras o tempo todo, né, evitando, correndo, né, querendo ser, não querendo, né, ter esse tipo de atitude que era revidar, né, a gente tentou se unir ali, mas estava difícil porque, né, o tempo que eu tive ali para correr perto do Felipe ali, eu também tomei um soco no rosto que eu nem vi, né? Enquanto eles batiam, a gente retribuiu com bom futebol e fazendo os gols. Estamos de volta com a Seleção Sport TV. Claro, continua rendendo a questão da confusão no Uruguai, o que foi feito lá no estádio do Peñarol. Vitor Birner, o Vitor Birner gosta de um negócio de voz eterna no futebol moderno, mas não chega a esse ponto, né, Birner? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Barreto? Boa tarde. Gosto, digamos assim, do futebol com um pouco mais de alma, mas não aprovo tocaia dentro do gramado, né? São coisas bem diferentes, né? Essa aí vou te falar, tocaia dentro do gramado. Eu não gosto de falar que é inédito, porque no Brasil e na América do Sul, né, já teve de um tudo. Então você fala, essa eu nunca vi, depois, um minuto depois aparece um internauta dizendo, não, naquele jogo tal, não sei o que, foi assim. Maurão, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Inclusive, já aconteceu várias vezes com o próprio Peñarol, né? Hoje a gente tinha aí a chegada ontem, a declaração do Fernando Praz, dizendo, né, citando exemplos do Grêmio, que lá do Grêmio foi aqui em Porto Alegre, né? Eles brigando com a polícia, o Santos lá, enfim, acho que, se não me engano, o Flamengo. Acho que terceira ou quarta vez que o Peñarol faz isso. Acho que o clube vai ser punido. Mas acho que infelizmente vai sobrar para o Felipe também. Eu digo infelizmente porque segunda-feira, inclusive, eu tive aí, eu não sei se você se lembra, eu acho que ele é o destaque do Palmeiras, né? O Kleber Machado aqui comentava que alguns jogadores não estão jogando como jogaram o ano passado e que talvez por isso o time não estivesse andando tão bem. E eu citei o Felipe e tal, que ele tem se destacado. Eu vi também o Ademar dizer que colocou o Felipe Melo na seleção dele aqui do Campeonato Paulista. Enfim, é uma fase boa como jogador. E o Palmeiras vai sentir, porque acho muito difícil, com aquela imagem do soco, ele não ser punido, Marcelo. A Conmebol, a gente mostrou ontem nota publicada no Globoesporte.com da Conmebol dizendo que as punições vão ser severas para os envolvidos na confusão. E isso quer dizer clube, tem que querer dizer clube, né? O Peñarol tem que ser responsabilizado por fazer o que fez, por fechar o portão, por não deixar o Palmeiras sair. É uma resposta dúbia, né? Para os envolvidos na confusão. Não, é isso que eu estou dizendo. Envolve o Peñarol, mas, como disse o Mauro, deve envolver o Felipe Melo. É que qualquer interpretação que você tenha para essa posição da Conmebol, você consegue imaginar o Peñarol fora de alguma delas? Alguma interpretação para isso que não envolva o Peñarol? É difícil, né? Não só pela tocaia... A esperança que eu tenho é que é uma nova Conmebol. Teoricamente é uma nova Conmebol. Mas quando eu lembro da questão do gás de pimenta do Boca... Pois é. Consigo ver aquela era velha Conmebol. Jogadores do Peñarol sendo punidos e o clube escapando. Então, André, mas não é só o que aconteceu no campo, não é só o fato dos jogadores terem partido para cima, a gente pode até discutir os motivos, mas não justifica. Não é só o fato do portão ter sido fechado que caracteriza essa emboscada. Até a questão do policiamento, né, na arquibancada, aquela questão, a torcida ali sem proteção, os próprios... como é que a gente está usando Stuart? Os próprios agentes contratados pelo time... Agente de segurança, pode ser, né? Aquela segurança... Não eram policiais, né? Eram seguranças porque do próprio estádio. No Uruguai isso é lei, né? É segurança privada. Não pode ter polícia. Chegou a ser discutido aqui também segurança essa possibilidade de não haver polícia... me lembrou muito naquela época do jogo de Joinville, que não era polícia militar. Era segurança contratada. Então, até integrantes dessa foi feita, segurança contratada pelo Peñarol, imagino que tenha sido pelo mandante, né? Eles com colete, atirando objetos contra a torcida do Palmeiras. Então tem uma série de fatos ali que extrapolam o gramado, embora o gramado por si só já tenha sido extremamente grave, que fazem com que uma punição para o Peñarol seja mais do que natural e exemplar.
concordo plenamente, mas depende também da punição. Todos aqui vão lembrar do caso do goleiro chileno Rojas, né, que na eliminatória da Copa de 90 fingiu ter sido atingido por um... Hoje é bom que não tem ninguém aqui para botar banca de garoto e dizer não é do meu tempo. Sim, Todo mundo viu? Eu trabalhei Todo mundo viu. Nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos, eu e o Lédio trabalhamos nesse jogo. No mesmo lugar. Inclusive, eu fazia a cobertura do Chile. Eu e o Lédio trabalhamos nesse jogo pelo Jornal do Brasil. Eu era bem criança. Para a garotada bem mais jovem, o Rojas simulou ter sido atingido por um... E se cortou, né? Foi uma ele coisa ridícula. Cortou com ele tinha um estilete. Tinha um estilete dentro da luva. Da luva, E aí, enfim, foi comprovada a fraude, o Rojas foi eliminado do futebol e o Chile perdeu os pontos daquele jogo, né? Foi declarado perdedor por 2-0, não participou da Copa de 90 e ficou fora da Copa de 94. Não disputou nem eliminatória. Nem eliminatória. Então você pega o Peñarol, que além de tudo é reincidente, evidente que não foi o Palmeiras que fechou o portão do vestiário, e tira da Libertadores por 3 ou 4 edições. Eu duvido que isso continuasse. Mas aí vai a multa que a Conmebol vai aplicar de $10 mil. Mas é aí que a gente tem esperança dessa nova Conmebol. Vamos ver. Não, que é previsto no regulamento é uma multa de até $400 mil, mas o regulamento também permite exclusão desta edição e de outras edições da Essa o Peñarol já está escrito. O regulamento é casuísmo. Até nós fizemos isso ontem. Vai ser falsa valentia excluir o Peñarol dessa Libertadores. Não acredito que vão excluir o Peñarol. Isso aí é aquele... Suspender por 4 ou 5 jogos a questão do estádio, vão fechar... Alguns jogadores... Mas peraí, se tá põe lá o camisa 10, o capitão lá que quis brigar com todo mundo e depois o Peñarol entra com efeito suspensivo. Teve aquele jogador que não dá pra identificar que ele tá com colete, que parte pra cima do Felipe Melo, aí ele toma o soco, aí ele fala, meu Deus, ele me bateu, por quê? Aquele é o 10, aquele é o Mia, é o 10. É o Mia, Marcelo. Oi. Não, então, assim, a gente lamenta muito que nós estamos falando do Peñarol, que eu, se não estiver enganado, e acho que não estou, é o time que mais jogos já fez pela Libertadores, mais vitórias conseguiu, inclusive, não é o maior ganhador de títulos, mas tem vários. Terceiro maior ganhador de títulos, são 5. Terceiro maior ganhador de títulos, exato. 5. Primeiro campeão. Isso. Independente Boca Peñarol. Independente Boca e Peñarol, me lembra aqui. Agora, será que lá a filosofia... Porque a gente tem uma impressão, né, Ben, que é realmente, sei lá, 30 anos atrás, a Libertadores era muito isso, né? Você ir jogar lá contra o Peñarol, já sabia que ia ser um jogo tenso, pá, pancada. Eu não sei se o fato deles estarem desde a primeira, eles cultuam tanto isso. O futebol mudou, não é mais isso. A gente via todo mundo dizendo, Libertadores não é mais isso, não é mais isso. Não sei se o Peñarol guarda isso. Acho que tem outro problema, antes do Birner entrar no papo. Que no campo não vão ganhar mais, né? Muito difícil imaginar, embora tenha chegado até uma final recente contra o Santos. Não é isso, Birner? Exato, e chegou com o Martinucci como destaque, com uma campanha atípica de um time que não tinha condições técnicas. Eu conversei uma vez com um atleta do Santos, por exemplo, que me disse que naquela campanha o Peñarol foi o adversário mais fraco do Santos no mata-mata, né? Então, acontece, mata-mata, chegam times mais fracos, mas é o que o Barreto falou. Eu acho que isso tem a ver, Mauro, um pouco com a incapacidade de conseguir enfrentar os times com com orçamento maior. Os principais jogadores uruguaios, num país de 3 milhões de pessoas, atuam fora do país, não jogam nos times de lá. Eu acho que, de alguma maneira, algumas pessoas ainda cultuam essa coisa de ganhar na porrada, de ganhar fazendo tocaia, por exemplo, que não funciona. A Conmebol tem sido muito rigorosa, tá? A gente tem que ser justo, com exceção à confusão do Atlético Nacional. E eu não vou nem citar aqui, porque o Atlético Nacional ele teve sorte na arbitragem nas oitavas, quartas, semifinal e final da Libertadores passada. Todos os mata-matas do Atlético Nacional, houve erros de arbitragem e todos favoráveis à equipe do Atlético Nacional. E teve uma confusão quando acabou o jogo contra o Rosário Central, na classificação, quando ficou no último minuto, com briga e tal, e não aconteceu nada com o Atlético Nacional, não aconteceu nada com os jogadores. Com exceção a esse capítulo, que precisa ser um pouco mais bem explicado, tem sido muito rigoroso na punição dos atletas, dá 4 jogos para jogador que briga em qualquer partida, e se a gente for pensar o número de jogos
de um torneio da Conmebol, 4 partidas é uma punição razoavelmente rigorosa. E a única coisa que esse caso de ontem tem uma coisa que não tem acontecido, que eu acho que essa é a grande questão, que é a participação do clube como instituição na confusão. Porque a partir do momento que os jogadores brigam em campo, perdem a cabeça, a Conmebol vai lá, suspende João, suspende José, pune esse, pune aquele, coisa do jogo, não é para acontecer, a gente critica. Mas quando combina, ó, vamos fechar o portão. Por aqui não vai passar porque aqui vai dar briga. Quando tem isso premeditado, aí você tem que fazer alguma coisa com o clube. Né? Até o policiamento muito pequeno talvez tenha sido ideia deles. Tem que fazer alguma coisa com o clube, né? Ou tirar mando. Eu geralmente não sou muito favorável às punições rigorosas, mas nesse caso, quando o clube determina que vai fazer uma coisa dessa, o clube tem que ser retirado de torneio continental. E de vez em quando... O outro não vai se classificar mesmo para a próxima fase, mas aqui a coisa tem que ser um pouco mais séria. Né? De vez em quando tem que dar um susto também. Que nem aconteceu com os clubes ingleses. Sim. Às vezes até uma punição que sai um pouco do que a gente está acostumado, mas assim, para traçar um limite. Mas o susto aí definitivo é tirar o Peñarol da Libertadores de 2018. É o que ela tem que fazer. Mas é isso. Eu espero que seja isso. Mas isso não Aí ela vira uma página, ela consegue fazer tudo isso que ela está fazendo com os jogadores, que justamente o Birner está falando, quando ela tem que julgar numa instituição, como o Peñarol, uma instituição pesada, uma camisa forte, com força nos bastidores. Se ela fizer isso, eu passo a acreditar de verdade que a instituição fez. Nas boas intenções da Olha aí, a instituição, os títulos do Peñarol ninguém vai apagar. Ganhou lá os 5 títulos. Tem esse caso para ela virar essa página, que ela nos não anos faz 60 e depois 80, 82, as 87. taças vão continuar lá. Já tem tempo. A nova Conmebol, a história está escrita. Puniria o Boca Juniors, o Gás de Pimenta, de verdade dessa vez? Eu espero que sim. Puniria o Corinthians? Teria que punir. E os jogadores, como disse o Birner, ela tem punido muito bem. O Berril levou uma punição forte pela expulsão lá em Santiago. O Messi também, né? Em outras circunstâncias, nas eliminatórias. Agora ela tem por ofender agora ela tem a oportunidade de fazer a mesma coisa com uma instituição de peso. Vamos esperar, tomara que sim. E antes que comecem a falar, quando o Corinthians em Oruro teve toda aquela questão da morte... Deveria ter feito também? Deveria ter sido excluído. E nós cobramos essa punição na época. Isso é fato, exatamente. Nós a gente está repetindo uma posição daquela época. Eu concordo com o Lédio que o Peñarol tem que ser punido. Só que eu acho que é uma contingência da competição atual, ele está com uma dificuldade de classificação. Eu acho que a punição tem que ser para, embora ela pareça inócua, por causa do desempenho do time, ela tem que ser na edição em que ocorreu o fato. Mas não dá susto, não dá susto, o Vila. Então, Marcelo, num determinado momento tem que dar um susto. Aí ela tem que esperar uma outra oportunidade. Isso não pode ser mais manipulando a cara da o regulamento Libertadores. e a justiça. Porque o fato do time estar mal na competição é uma circunstância. Olha, manipulando não dá porque está previsto no regulamento. E se isso tivesse acontecido na última rodada? Não, a punição mais grave é prever a união. Aconteceu? Não, sei. A gente tem que julgar. A gente tem que analisar na situação atual. Não é a última rodada. Ainda tem competição pela frente. Então, eu acho que daria o susto que eu concordo com você tem que ser dado. Mas também se você pegar o que aconteceu agora e jogar para a punição do ano que vem, eu não sei se juridicamente, se for possível, ok. Juridicamente, tá no regulamento. Se dá para fazer isso. Tá no regulamento. Tomara que seja possível. Então, mas não vai acontecer, gente. Não vai. Senão... Não vai. A gente está discutindo aqui alguma coisa que não vai acontecer. Vamos tentar ver o copo meio cheio. Não vai acontecer. Eu acho que pode. Por ser uma nova, teoricamente, novas cabeças ali tentando dar um novo sentido à administração da Conmebol, pode acontecer. Tem que ver. Embora as primeiras Mas acho que para informações 18 não, não, né, Lédio? animadoras. Oi, Mauro. Para 18. Não, então, eu acho que... Não, então, falou assim, a punição ficar fora de 2018. Eu não sei se ele vai se classificar também pra tem 2018. isso. Sim, né? Teria que ficar próxima fora da campanha. Sim, perfeito, Mauro. Perfeito, exatamente. Porque tem razão. Do jeito que o Peñarol tá mal nos últimos tempos. Tem razão. Não dá para garantir Talvez que ele nem pegue vaga. É isso, para a próxima edição. Agora, na Europa aconteceu uma briga entre Lyon e Besiktas, né? E também, mais ou menos, poderia ter causado a eliminação das duas equipes. Foi só um aviso. Próxima, vocês vão ficar fora. Então, até lá, que é um pouquinho mais sério, eles pensam na hora de dar uma punição Ainda como são essa. efeitos das platinices. E o Mauro citou uma questão interessante também, que às vezes parece que é uma reação a você ter um time tecnicamente inferior e aí tentar igualar na base da pancada, né?
E o Casão, mais uma vez, colabora com a gente aqui, lembrando que em 82, o Corinthians disputava uma Libertadores, foi encarar o Penharol. Que Penharol, o Flamengo também. Um belo time, à época, 82. Jair jogava no Penharol. Né? O Corinthians fez 2-0 e aí fizeram uma confusão muito parecida, só que aí o jogo continuou e eles conseguiram virar. Penharol foi campeão nesse ano. Foi campeão. Então, foi campeão de 82 belo e 87. Time. Então, mesmo quando tinha um time superior, a hora que ele viu uma situação ali complicada, negativa, acabou apelando. Esse era o time que tinha o Jair, não é? Jair, exatamente. Jair brasileiro. Eliminou o Flamengo no Maracanã. Sugere que é o modus operandi do time, né? Isso tem que mudar em algum momento. Muito bem. Vamos voltar a falar Só uma coisa, Barreto. Claro, à vontade. Pode falar, Bia. Não, só um detalhe. O que me chama a atenção, que para mim é um pouco bizarro quando a gente vê esse tipo de confusão no estádio uruguaio, é que o Uruguai, como sociedade, ele é mais civilizado que nós. Eu sempre acho que vai para a arquibancada aquilo que está na rua. Ou aquilo que o cidadão da rua quer fazer e de repente na rua não pode, e na arquibancada é um pouco mais permissivo, ou foi mais permissivo, e aí ele faz aquilo, que aquilo é do ser humano, né? Não é do futebol, é do indivíduo. E o Uruguai, como sociedade, como civilidade, educação, em boa parte da legislação, ele é um país à frente do nosso, né, em termos do respeito que a gente vê pelos indivíduos. É curioso quando isso vai para uma arquibancada desse jeito tão violento. E isso me chama atenção também porque, por exemplo, Liga dos Campeões, só para lembrar, Bayern de Munique e Real Madrid teve confronto da torcida do Bayern de Munique com a polícia espanhola na arquibancada. Quer dizer, são coisas que não são difíceis de a gente conseguir compreender. Agora, esse negócio ali do jogo é muito do querer ganhar na porrada. E não sei, para mim é muito claro para qualquer torcedor hoje que na porrada a arquibancada não ganha mais nada. Aliás, ela perde modo de jogo, perde direito de entrar no estádio. As pessoas precisam, às vezes, entender que algumas coisas mudaram. Muitas vezes a gente fala aqui da situação do futebol uruguaio, porque o Uruguai tem conquistas realmente na área social, mas é uma economia pequena, é um país pequeno que sofre, né, sofre os problemas, por exemplo, no futebol sofre os problemas de ter seus jogadores todos sendo levados por times estrangeiros, inclusive os brasileiros. Né, isso se reflete no Muito campo. jovens, né? Agora, é preciso passar para o próprio futebol uruguaio um recado de que não é assim, desse jeito que a gente está vendo aí, que se resolve o problema da depredação dos talentos do futebol uruguaio. Não é gozado. Não adianta querer resolver dando tapa na cara dentro do campo, trancando o adversário dentro do campo, Isso que eu acho jogando que coisa na torcida adversária. Me parece que o que aconteceu nesse jogo foi um pouco além de você querer ganhar na porrada, porque não foi um negócio que se restringiu ali dentro do campo. A porrada começou no campo e teve uma ação covarde de encurralar os jogadores do Palmeiras num canto. Porque não conseguiu resolver. Não, isso foi um começo. O Palmeiras ia apanhar perdendo também. Que se impor dentro de campo. E você fechar o portão deliberadamente, se você não tem aquela quantidade de seguranças do Palmeiras, poderia ter acontecido uma coisa muito além Se o jogo tivesse terminado 2-0 para o Penharol, o Penharol também partiria para cima do Palmeiras. Isso estava marcado desde o primeiro jogo, do jogo de São Paulo. Você está atribuindo isso a ainda aquela questão do Felipe Melo na entrevista dele chegando... Um pouco o modo como o Penharol perdeu em São Paulo, que se sentiu, apesar de tudo que fez, toda a feira que fez, se sentiu injustiçado, né? E também por conta das declarações do Felipe Melo. Claro que isso agitou o ambiente. Falar que, não teve nenhum efeito. Teve muito efeito. Só uma coisinha, Marcelo, eu sei que você vai encerrar, mas foi o canto. Um mês atrás... Só mudar de assunto. Então, antes disso... Encerrar só às 4. Um mês atrás, 40 dias, a gente teve um Brasil e Uruguai em Montevidéu. Que terminou tranquilamente. Civilizadamente. Troca de camisa dentro do campo. E não foi uma vitória qualquer da seleção brasileira. 4-1. Foi uma goleada. Então, assim, também não dá para generalizar, né? Acho que... Poucos jogadores de lá, né? A maioria da Europa. Todo mundo de fora. Não é à toa que quando eu aposentar, Montevidéu é um dos destinos pretendidos. Também acho, mas eu acho que essa comparação é um pouco complicada, porque são jogadores que, apesar que todos praticamente jogam na Europa, e muitos são amigos, entendeu? Uruguaios e brasileiros, têm uma relação muito próxima. Mas eu digo da reação da torcida. Sim. Não só dentro de... Mas é um outro tipo de público que vai assistir. É diferente. É diferente. O público que vai ver um Brasil e Uruguai é diferente do que vai ver um Penharol e Palmeiras. O estádio é outro, a concepção é outra.
Mas é um bom exemplo, mas eu acho que não explica tudo, não. Talvez até confunda. Então vamos lá, né? Então vamos voltar para o futebol com uma passada pelas...